Boa noite, estamos começando o quarto programa Repórter Móvel. Na edição de hoje nós iremos falar sobre filmes de romance. Iremos traçar também um perfil da atriz brasileira Alice Braga. E iremos entrevistar um fã do Homem-Aranha, que vai falar o que ele aguarda para o próximo filme. Então, não saia daí, o programa Repórter Móvel já está no ar. Viva a sua maneira e saiba que a vida é parceira, doce a noite inteira e doce de qualquer maneira. Nesse mês chega aos cinemas o filme americano Na Estrada, que é dirigido pelo brasileiro Walter Salles. No elenco tem a atriz brasileira Alice Braga, e nós resolvemos fazer um perfil dessa talentosa atriz. Pode rodar. O programa Repórter Móvel tem o orgulho de apresentar o primeiro perfil brasileiro, ou melhor, de uma brasileira, a atriz Alice Braga. Agora em junho chega aos cinemas o filme americano Na Estrada, do diretor também brasileiro Walter Salles. O longa é uma adaptação de um famoso livro que conta com a presença da atriz Alice Braga. E resolvemos aproveitar o lançamento para realizar um perfil desta talentosa atriz que já conquistou Hollywood. Alice, sobrinha da também atriz Sônia Braga, começou cedo nos cinemas. Com o sucesso Cidade de Deus, ela deu vida a Angélica, menina que era objeto de desejo de Buscapé, o narrador do filme. Mas ela acaba ficando com Bené, o traficante boa praça, que chega a pensar em fugir com ela. 3 anos mais tarde, Alice voltou ao cinema na pele da sensual Karina, uma prostituta que pega carona com os amigos Lázaro Ramos e Wagner Moura, e se envolve com os dois. As cenas de sexo foram muito intensas. Em Cheiro do Ralo, ela faz uma pequena ponta ao substituir a garçonete que o personagem do Selton Mello paquerava o tempo todo. Muito obrigado. Mas foi em Eu Sou a Lenda que Alice estreia com o pé direito em Hollywood. O filme conta a história de Robert Neville, interpretado por Will Smith, que faz um cientista militar. Ele acredita ser o último sobrevivente depois que o mundo foi tomado por um vírus que deixa as pessoas com uma raiva, parecendo uma espécie de zumbis vampiros, pois não saem à luz do dia. E para surpresa do cientista, ele conhece Anna e Ethan, mãe e filho, que também são sobreviventes. Alice é a única mulher deste longa, dando destaque todo especial para ela. Outro longa, também deste ritmo apocalíptico, foi a adaptação do romance Ensaio sobre Cegueira, de José Saramago. Neste filme, os personagens não têm nome, e Alice dá vida à garota dos óculos escuros. A trama do filme segue exatamente como a trama do livro. Por algum motivo desconhecido, o mundo inteiro parou de enxergar. Alice faz parte do grupo da Mulher do Médico, nome da personagem da atriz Julianne Moore, e juntos lutam para sobreviver neste mundo tão caótico. O filme é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, também diretor do Cidade de Deus. Alice Braga também foi a única protagonista feminina em Predadores. O longa conta sobre um grupo de mercenários que é abduzido para um planeta onde serão caçados por esporte pelo grupo de alienígenas, conhecido como os Predadores. Alice é Isabelle, a única mulher do grupo, e não faz feio, mostrando ser a mocinha no meio de tantos homens bombados. E em O Ritual, filme sobre exorcismo com Anthony Hopkins, Alice faz Angelina, uma repórter que faz um curso sobre exorcismo, junto com um padre que não acredita neste método. Aos poucos, eles vão sendo conduzidos para uma trama que mostra que os casos de exorcismo são reais, e o relutante padre precisa restaurar sua fé para poder vencer o demônio. Todas as decisões que tomou. Deixou sua casa, o seu pai. Você veio até aqui. Tudo levou você a isso. É fé. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O que você disse? Você não está sozinho.
E esse foi um pouco da carreira da Alice Braga, a atriz brasileira que está em plena ascensão em Hollywood. No próximo programa teremos mais um quadro Perfil. Em homenagem ao Dia dos Namorados, nós resolvemos fazer um especial sobre filmes de romance. Por isso, nós pedimos a vocês, no último vídeo, que vocês enviassem pra gente os filmes que vocês mais gostam de romance, pra gente poder computar e fazer aqui um ranking. E a gente recebeu bastante fotos, então vamos dar uma conferida na matéria sobre filmes de romance que vocês ajudaram a escolher. Pode rodar. A nossa reportagem especial de hoje tem a sua participação. Em homenagem ao Dia dos Namorados, nós pedimos a vocês que votassem nos maiores filmes de romance de todos os tempos. Nós recebemos muitos votos, computamos e agora fizemos um ranking baseado nos mais bem votados, escolhidos pelo público. Em quinto lugar, com 33 votos, está Uma Linda Mulher. A história é sobre uma prostituta vivida por Julia Roberts que se envolve com um cliente e aos poucos os dois vão se apaixonando. Richard Gere interpreta esse cliente e para muitas mulheres se transformou em um sinônimo de príncipe encantado. Então o que foi que aconteceu depois que ele subiu na torre e a salvou? Ela o salvou também. O representante mais velho da nossa lista chega em quarto lugar. O filme, que tem mais de 20 anos e conta a linda história de um anjo que decide se tornar mortal pelo seu amor a uma mulher, se chama Asas do Desejo e é dirigido por Wim Wenders. Em terceiro está o que é considerada a maior história de romance de todos os tempos. Romeu e Julieta foi escrito por William Shakespeare em 1700 e já teve diversas adaptações. A história é a mais conhecida do mundo inteiro. Romeu e Julieta são um casal que se apaixonam, mas suas famílias são rivais e isso prejudica seu romance. Apesar de ser uma história de amor, o desfecho do casal é trágico. Em segundo lugar, com 144 votos, está o filme sensação dos últimos 5 anos. A saga Crepúsculo é um filme de romance contando com elementos fantásticos a história de Bella, uma humana que se apaixona por Edward, um vampiro. E ainda a Jacob, o melhor amigo de Bella, que é apaixonado por ela e forma um dos triângulos amorosos mais famosos do cinema. O filme Crepúsculo é um verdadeiro sucesso e rendeu outras 4 continuações. A última parte chegará aos cinemas neste ano. Em primeiro lugar, com quase 300 votos, está uma das maiores bilheterias da história do cinema. Titanic, o filme de 97, de James Cameron, é o escolhido como o melhor filme de romance de todos os tempos. Uma das cenas clássicas é quando Jack é pinta completamente nua em um sofá, usando um caríssimo colar. Quando ocorre o desastre, o casal luta para se salvar e ainda tentar ficar juntos. Essa foi a nossa matéria especial de hoje. No próximo programa teremos outra matéria especial. O espetacular Homem-Aranha chega aos cinemas no início do mês de julho. E há muita expectativa por parte dos fãs, pois ocorrerá um reboot, ou seja, um recomeço da franquia. Será contada a mesma história novamente, como Peter Parker ganhou os poderes, costurou sua roupa e decidiu combater o crime vestido de Homem-Aranha. Já houveram 3 filmes anteriores do super-herói, que contou com o mesmo elenco e direção. Agora é tudo diferente, passando pelo elenco, a direção e uma nova escolha de mocinha. Em vez da Mary Jane, será Gwen Stacy, que nos quadrinhos é a primeira namorada do Peter Parker. Nós entrevistamos um super fã do Homem-Aranha para saber o que ele espera desse novo longa, o professor Ângelo Malaquias. Dance, 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 dancing in the dark. Estamos de volta com o programa Repórter Móvel. E falando ainda sobre o filme do Homem-Aranha, vamos entrevistar um dos maiores fãs do filme, Ângelo Malaquias. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Daniel. Agora, um dos maiores é uma bondade sua, né? A não ser que você esteja se referindo ao meu tamanho físico, né? Você é super conhecido por colecionar figuras, revistas. Eu queria que você me falasse o seguinte: qual é a sua expectativa sobre esse filme do Homem-Aranha? Bom, eu sou de uma geração
mais antiga, né? Então eu tenho um probleminha com as adaptações de cinema de quadrinho, porque por um lado, embora eu tenha consciência que não dá para você transpor 50 anos de história do Homem-Aranha para um filme, por outro lado, a partir emocionalmente eu espero ver aquilo que eu lia e que eu via que eu lia nas revistinhas e via na televisão quando eu era criança. Então assim, eu sei que eu vou discordar de um monte de coisa, mas eu espero me divertir bastante assistindo o filme. Você coleciona revistas e figuras de ação do Homem-Aranha, mas o período que você mais gosta é justamente esse retratado do filme, que tem a personagem da Gwen Stacy. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco da sua expectativa em relação a esse período. Como é que você imagina que vai ser a Gwen Stacy nesse filme? A Gwen Stacy particularmente, porque o mais importante não é a Gwen Stacy, é o momento que a Gwen Stacy entra na vida do Homem-Aranha. Porque os outros filmes abordaram já ele, um homem mais maduro, já namorando aquela que seria a futura esposa, que é a Mary Jane, mas esse aborda uma época do Homem-Aranha onde ele estava saindo daquela adolescência problemática, onde ele sofria bullying, nem existia o termo na época, né? E que se torna de repente um herói. E de repente ele arruma uma namorada, uma moça super bonita e tal. Então fala do amadurecimento dele, passando daquela fase de adolescente mais para adulto mesmo, né? Então eu acho que é mais adequado, não é nem questão de eu gostar da Gwen Stacy. Eu acho que um filme que se propõe a mostrar a origem do Homem-Aranha, eu acho mais adequado mostrar a Gwen Stacy justamente porque ela marca essa transição do menino para o homem. Sobre a escolha do vilão, que o vilão Lagarto é um vilão novo na franquia do Homem-Aranha, já tivemos 3 outros filmes. É uma escolha que você, como fã do Homem-Aranha, aceita? Aceito, porque não é um dos vilões principais, embora ele tenha um papel importantíssimo na história do Homem-Aranha, mas é um vilão muito interessante, pelo menos nos quadrinhos, não vi o filme ainda, porque ele traz uma dualidade, né? Porque a história em quadrinho, o herói, o vilão, é um maniqueísmo muito grande, é o bom e o mal, né? Aí, só que o Dr. Connors, ele é bom, né? Só que na tentativa de recuperar de um ferimento que ele sofreu na Guerra da Coreia, não era nem Guerra do Vietnã, ele usa lá os genes de lagarto que são capazes de regenerar e se torna um vilão. Só que o lagarto da revistinha não sabe que o Connors existe. E o Connors não sabe quem é o lagarto. O Connors sabe que ele vira o lagarto e vice-versa. Então essa dualidade de você, por exemplo, você tem raiva do que o lagarto faz, mas você não quer que o Homem-Aranha machuque o lagarto, porque é o Dr. Connors. O Dr. Connors é legal, né? Inclusive, o Homem-Aranha, esse aqui é o Homem-Aranha transformado em lagarto. Por quê? Porque nos quadrinhos o Homem-Aranha depois tenta ajudar o Dr. Connors a se livrar da maldição do lagarto. Então, quer dizer, é um personagem muito recorrente. Eu não vou mostrar mais, mas tem toda aquela saga neogênica, né, que isso aí já é mais dos desenhos animados dos anos 90. É de fato um vilão presente na história do Homem-Aranha e que é interessante. Eu achei uma boa escolha. Sobre a sua coleção, vamos falar um pouco dela? Eu queria que você contasse um pouco da sua coleção, como é que você começou a ler quadrinhos e colecionar figuras de ação do Homem-Aranha. Eu comecei a ler revista em quadrinho muito novo mesmo, assim, quando eu estava sendo alfabetizado, 7, 8 anos, assim, com 7 anos, né, eu estava sendo alfabetizado e já gostava de revista em quadrinho e preferia de super-heróis. Só que o Homem-Aranha não foi assim o primeiro herói que eu fiquei apaixonado, né? O meu primeiro herói, assim, quando eu era criança, era o Capitão América. Só que aí depois, lendo o Capitão América, eu comecei no universo da Marvel, que todos são interligados, eu acabei caindo no Homem-Aranha, e foi aquele que eu mais me identifiquei, porque era um adolescente, com problemas, e não era já um homem, era um adolescente com problemas que de repente botava uma roupa e virava um super-herói, né? E aí eu comecei com os quadrinhos. E depois de adulto, eu diminui bastante. Nos anos 90, eu diminui bastante o ritmo. Mas aí eu desacelerei das histórias em quadrinho e busquei, acho que os bonequinhos foram tipo uma fuga. Já que eu não leio mais, pelo menos eu vou imortalizar os meus heróis da forma assim, eu vou poder pegar neles, né, ter os bonequinhos. E o Homem-Aranha é muito legal de colecionar o Homem-Aranha, porque nesses 50 anos, tanta coisa aconteceu com o Homem-Aranha que dá
margem a muitos bonecos diferentes. Tem boneco aqui na minha coleção que ninguém sonha que seja o Homem-Aranha. Tem a saga, por exemplo, da crise de identidade, em que o Homem-Aranha assume 4 outras identidades. Então eu tenho aqui os bonequinhos e não tem nada a ver com o Homem-Aranha. Tem o Homem-Aranha do ano 2211, tem o Homem-Aranha do ano 2099, tem clones do Homem-Aranha, tem roupas diferentes que o Homem-Aranha usou, tem transformações que o Homem-Aranha sofreu ao longo desses 50 anos, e eu tenho essas representações na forma dos bonecos. Eu tenho aqui essa coleção, por exemplo, que é uma reedição em preto e branco das primeiras edições do Homem-Aranha, dos anos 60, da década de 60. Então a gente vê aqui os heróis clássicos, inclusive o Lagarto, aqui ó, o Lagarto, não sei se fecha, né? O Lagarto está aqui, e nessa historinha, por exemplo, ele fala assim, eu vou me vingar do Dr. Connors, né? Aquela história que eu falei, que ele não sabe quem é o Connors, então fica o bem e o mal dentro da mesma pessoa. Tem aqui a Gwen Stacy, então ele tem todo aquele problema que ele teve com todas as outras namoradas posteriormente, né? Com exceção da Gata Negra e da Mary Jane, que sabiam da identidade secreta dele, que era aquele negócio, ele vai sair com ela, aí de repente o sentido de aranha dispara, alguma coisa assim, e ele larga a mulher lá e vai virar Homem-Aranha, né? Vai atuar como Homem-Aranha. Então, e ela acha, pô, ele gosta de mim ou não gosta? Pô, todo milagre, me deixa plantado, me dá o bolo toda hora. E a gente vê bastante isso essa fase dos anos 60, onde a gente tem esse relacionamento com a Gwen. E que depois é bem diferente com a Mary Jane, porque com a Mary Jane no início também é assim, mas depois ela fica sabendo o segredo, é a esposa dele. Então é uma cumplicidade mais adulta. É diferente da personagem da Gwen. E eu quero ver como é que ficou isso, como que eles transpuseram isso para o cinema. E o programa Repórter Móvel fica por aqui. Gostaria de agradecer o Ângelo Malaquias, professor Ângelo Malaquias. E até um próximo programa.